Inclusive, agora, aproveitando para falar de um tema que tem a ver com isso também, eu falo o problema de pornografia. É, cara. Pornografia tá causando a impotência de jovens de 20 anos, 21 anos, e tem um problema da evolução a ver com isso, da teoria da evolução. Ah, é? Que tem a ver com isso, que é o seguinte. Eu não quero dar um papo moralista, eu não tô querendo dar um de moralista, sabe? Ou o NoFap, você tá ligado É, no o NoFap, NoFap, né? cara, Vai levitar. Tá ligado, o né? NoFap, inclusive, grande parte daquilo é bobagem. Eu quero aproveitar e fazer aqui um corte legal, né? Um corte bacana. Vamos lá. Eu fiz até um vídeo de humor sobre o NoFap Porque também. o problema é o seguinte. Que são 30 dias, em novembro, se não me engano, né? Aí você transmuta a sua masculinidade. É. É um absurdo. Eu perdi o desafio no primeiro dia. Eram 30 dias. No primeiro eu falei, desisto. Primeiro eu vou falar o problema da pornografia. E depois eu vou falar por que o NoFap é uma bobagem. Tá. Bom, o problema da pornografia é o seguinte. Existe o chamado superestímulo. O que é o superestímulo? São estímulos que a gente já está, pela teoria da evolução, pelo processo evolutivo, selecionado a ter prazer, por exemplo. Só que a gente não foi programado para ter esse estímulo nessa intensidade que é apresentado. Deixa eu só fazer uma parte. O prazer pra gente, pensando naquele lance do gene egoísta, né? Naquele livro e tudo mais, que a nossa única função é passar nossos genes pra Com frente. certeza. E tudo vem depois disso. O prazer, ele surge porque animal provavelmente também tem prazer quando transa. Tem. Porque pra forçar, pra ele ter... Claro. Estimular a produção. Talvez não no nível da gente. A gente tem um prazer muito cortical, muito pensamento, né? Exatamente. Tipo, a voz da mulher ou a voz do cara pode Pro fazer... animal, O animal deve ser mais físico, é muito mais né? fisiológico. É fisiológico. O prazer aparece pra gente do que como a gente conhece hoje, sendo uma coisa desejável. Pô, eu quero ter aquele prazer, eu busco aquele prazer pra forçar a gente a transar mais. Com certeza. Ou seja, exatamente isso. Existe Não uma tô programação... não tô fazendo uma defesa... Pra quem trai. Pra quem trai. Não, de forma alguma. Só tô falando mas que... existe... O ponto é o seguinte. Existe, então, Né, Mandíbula? essa questão de a pessoa... O cara joga do nada. Primeiro que eu não entendi, segundo que a minha namorada deve estar assistindo, ela também não deve ter entendido, mas tá bom. Mas ela não entender, tudo bem. Aí a treta é o seguinte, então, imagina, existe essa programação, tanto de homens e tal, de buscar pelo prazer pra poder passar descendentes pra frente. Tá. Agora eu te pergunto, você lembra como que era na sua adolescência, na sua infância, a saga da Playboy? O que era a saga? Cara... Não, existia. Não, por exemplo, você... Na minha época era catálogo da uma Demilos da vida. Sabe? Não existia a chance de ver uma revista pornográfica. Não tinha, cara. Exatamente. Ninguém conseguia Então, por isso. exemplo, se alguém... Por exemplo, eu sou dos anos 80, nasci em 1980. Dado sensível. Eu nasci O cara só se põe em perigo da risada. Eu nasci em 1980. Cara, se chegasse, eu tava lá nos anos 90, no colégio, 93, 94, chegasse uma Playboy na sala, era uma coisa mega clandestina, que não se achava em lugar nenhum, e que ia, assim, enfim, era Você não podia chegar na banca Não e podia. ser amigo do cara, o cara te vende. Não existia Não isso. existia isso. Não tem isso. Então o que acontecia? Por que eu tô falando sobre isso? O ser humano, até o advento da internet e a popularização do smartphone, ele ainda tinha muita restrição de acesso a imagens eróticas e pornográficas. Tanto você falou de exibição de catálogo de Demilos, de sutiã e... que era o que a pessoa tinha lá, pra poder se estimular Era esperar sensorialmente. um programa do Comando da Madrugada, que tinha na madrugada de sábado pra domingo com o Goulart de Andrade, que talvez apareceria uma mulher de peito de fora numa balada, que ele às vezes filmava, e a gente ficava naquela Ia durar torcida. 3 segundos. Mas a molecada ficava torcendo e assistindo, esperava os pais dormir pra ver se... Exatamente. Aí qual que é o problema? Que até esse momento, a gente não tinha uma hiperestimulação em relação a esse estímulo sexual. Então as pessoas tinham que transar e ter acesso à estimulação sensorial pessoalmente. Então a pessoa casava, arrumava namorada. Não vou nem entrar aqui em questão de fidelidade ou não. Enfim, o ser humano, ele é bem mais complexo do que a gente colocar que ele é igual animal e tal. E a sua visão do corpo no feminino, ou para as mulheres do masculino, seja como for, era mais o pessoal do que uma imagem idealizada, né? Sim. Porque não era a foto ou o vídeo que você vê, você não tinha acesso. Então, no máximo, você via biquíni, né? Exatamente. Aí qual que é o problema que começou a surgir?
as pessoas começaram, essa geração nova aí, ó, esses Enzo, é Enzo, né, que chama Enzo. essa geração nova que tá surgindo, eles começaram, um menino hoje de 14, 15 anos, que não estiver sendo devidamente até monitorado pelos mais novo. pais, ele consegue, cara, em 3 segundos na internet, ver uma orgia. É claro. Ele consegue ver facilmente. Aí qual que é o problema pro cérebro? Vai surgindo algo que acontece com várias substâncias psicoativas. Por que, por exemplo, eu quase nunca bebo. Quando eu bebo, eu fico louco. Certo? E aí, o que acontece? Ele bêbado é muito bom. A gente fez um podcast com ele bêbado, eu tive que cortar 50 minutos do podcast. Pra eu não tomar processo. Que maravilhoso. Não teve como, É cara. porque o córtex pré-frontal, que é o responsável pelo meu autocontrole, ele, quando tem muito álcool no meu sangue, ele começa a funcionar menos. Que é assim como todo mundo, né? Só que, enfim, aí o que acontece? Eu quase nunca bebo, então quando eu bebo, eu acabo ficando mais felizão. Então, sei lá. O Vitor, esses dias aí, no Flow, bebeu uma garrafa de hidromel sozinho, não sei como. Fiquei malzão mesmo. Ficou malzão. Mas se eu mal. bebo um negocinho desse aqui, cara... Aliás, tem uísque aí pra gente eu tomar vou mais ficar daqui a muito- pouco. Tem Vamos beber hidromel alguma- também. Tem hidromel também. Aí tem. bebemos alguma coisa aí, like a boss, logicamente, aproveitar a situação. Vamos pegar fazer o que o Richard Rasmussen ensinou pra gente, Baileys com uísque. Baileys é cara. bom demais, Nossa, cara. Mas Baileys, eu uísque, adoro cara. Baileys. Adoro Whisky, Baileys. fica bom pra Aí o caralho. que tomei acontece quando eu Baileys tomo com isso. Baileys? Acontece quando eu tomo Baileys. Eu O tenho uma meu, garrafa, o meu inclusive, cérebro, cara. ele fica alterado por causa do álcool. Tá. E aí ele começa a ter que compensar essa alteração. Por isso, quanto mais a pessoa bebe, mais alteração o cérebro dele vai tendo. O cérebro vai compensando isso. Então, eu não sei se você bebe com frequência. Não. Mas a pessoa que bebe com frequência, ela bebe às vezes meia garrafa e não sente nada. Porque o cérebro já começa a ter a chamada tolerância. É o que acontece com o antibiótico. Tanto que o antibiótico, muitas vezes, a gente tem que fazer o desmame do antibiótico. Caramba. É porque o corpo vai se habituando àquilo e tem que tirar aos pouquinhos. O corpo altera. E se eu te falar que a pornografia faz isso? Caramba. Então o que que acontece? O cara precisa de um estímulo cada vez maior? Exatamente, ele começa a ficar viciado. Mas não tem estímulo. Vai Cara, chegar um ponto que não tem maior. Aí chega a impotência. E o cara, Por quê? ele, na verdade, ele começa a ser capaz de ser estimulado só se tiver uma orgia, tiver vendo um negócio muito louco com animal, ou com muitas mulheres, Ou algum muitos homens. fetiche que Um ele fetiche tenha. muito louco. Como que foi Aí o... o cara não. O cara para de ter prazer com mulheres de verdade. E foi aí que ganhou força o NoFap.